5 passos para o iniciante conseguir escolher o seu fundo imobiliário e começar a investir ainda hoje. Lógico que não é um estudo completo, mas se você seguir esses 5 passos, você tem total condições de escolher ótimos fundos imobiliários. Vou pedir para você que chegou agora e não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like e fica comigo até o final. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje nós vamos falar de fundo imobiliário. Nós já temos vídeos aí que eu vou deixar no card falando detalhadamente o que são os fundos imobiliários, mas para você que chegou agora, basicamente, fundo imobiliário, como o próprio nome diz, são fundos que compram imóveis ou títulos de renda fixa atrelado a imóvel e colocam cotas para serem negociados na Bolsa de Valores. Eu preparei esse checklist com 5 itens só, que na minha opinião, se o fundo atender esses 5 itens, a chance de você estar escolhendo um bom fundo já é de mais de 90%. Isso é só a minha opinião, não é recomendação nem de compra, nem de venda, de nada do que a gente vê aqui. Eu vou estudar um fundo como exemplo, mas aí é com você estudar, olhar, ver se atende esse requisito e fazer a compra ou não. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o setor que você quer investir. Como eu falei, fundo imobiliário investe em imóveis ou títulos. Aqui nós vamos focar nos fundos imobiliários que investem em imóveis reais, que para quem está iniciando é melhor de analisar. Nós vamos focar aqui em 3 setores: logística, ou seja, o fundo imobiliário compra galpões logísticos e põe para alugar, e essa receita do aluguel é distribuída com os cotistas. O setor de shopping, como o próprio nome diz, investe em shopping e ganha dinheiro com receita de shopping, aluguel de loja, etc. E o setor de laje corporativa, que são esses prédios comerciais alugados para empresas, alugado para escritório. Então, o fundo imobiliário, ele, independente do setor, ele coloca esses imóveis para alugar, paga as despesas e ele é obrigado por lei a distribuir 95% do lucro. A maioria deles distribui mensalmente. Bom, o site que eu uso, vocês já estão vendo aí na tela, é o Funds Explorer. O que você quer? Você vem aqui em ferramentas, lista de FIIs. E aqui vão ter todos os FIIs listados em bolsa. No caso aqui, eu já vou colocar um fundo que eu conheço, que é o XPLG11. É um fundo de logística. Nós vamos usar ele só como exemplo. Vou reforçar que não é recomendação de compra, mas eu vou usar ele como exemplo para a gente fazer o checklist. O site traz várias informações, embora nós vamos fazer um checklist com 5 itens, é essencial que você venha aqui e leia a descrição do fundo, o que ele faz, para você entender o que você está comprando. Então tem a parte de descrição, características, sempre bom ler. Então vamos para o nosso checklist. Número 1, liquidez diária. Ou seja, número de negociações que esse fundo tem no dia. Ele dá nesse cantinho aqui, ó, 172.141 negociações. Por que serve isso? Imagina um fundo que não tem negociação no dia. Você quer comprar, você não consegue, ou pior, depois que você compra, um dia você precisa vender e você não consegue vender. Então, um número legal para você avaliar, acho que acima de 1.000 negociações dia já dá para entrar na lista, tá? Segundo ponto, muito importante, número de ativos que esse fundo tem, ou seja, número de imóveis que ele tem. Eu, por exemplo, tenho como premissa não investir em fundo monoimóvel, ou seja, que ele tenha só um imóvel, porque se acontece algum problema com aquele imóvel, é 100% do fundo. Eu prefiro fundo que tem bastante imóvel. Você tem problema com um, você tem outros que pode cobrir e você não fica sem renda totalmente. E onde que a gente vê isso? Ó? A gente vai descendo no site, aqui tem um monte de informação legal, tem um videozinho lá em cima que mostra o que o fundo faz, e aqui embaixo você tem 11 ativos, de preferência em mais de um estado, porque se der problema numa região, ele está diversificado. Descendo um pouco mais, já é o terceiro item do checklist, número de inquilinos. Imagina que esse fundo tem aqui 11 ativos e os 11 alugados só para um cliente. Um exemplo, uma empresa X, e essa empresa quebra. Todos os imóveis ficam sem inquilino. Então você desce um pouquinho, aqui vai falar onde está cada ativo e quem que está alocando. Por exemplo, CD Centro de Distribuição, do dia, aquele supermercado. Tem outro CD do dia. Aqui é um centro logístico Cajamar.
complexo multimodal. E você vai vindo para o lado, ó, você vem vindo para o lado, você vai vendo, ó, Leroy, e aqui você consegue ver todos os inquilinos. Então, a gente vê que esse fundo, ó, está bem diversificado de inquilino. O quarto ponto no nosso checklist é o Dividend Yield. Esse indicador, muita gente coloca ele como o primeiro, mas eu só vou analisar o Dividend Yield se o fundo passou nesses 3 primeiros pré-requisitos. Se não passou, nem chego a analisar, eu já descarto o fundo. O Dividend Yield nada mais é que o rendimento que o fundo te dá. É a porcentagem de rentabilidade em cima do valor da cota. Ou seja, se eu paguei R$100 uma cota e ela me paga R$1 por mês, o dividend yield é de 1%. E onde que a gente vê isso? Aqui no Funds Explorer, ele já está logo que você entra no fundo lá em cima. Ele está aqui, ó, já te dá pronto isso. Esse está, no caso, 0,47%. Para cada R$100 que você pagar na cota, ele vai estar te pagando 47 centavos. Então, aqui está o valor da cota e esse aqui é o último rendimento. Por que eu acho um erro comparar com a Selic? Porque são investimentos para objetivos diferentes. A Selic é para curto prazo, curtíssimo prazo, liquidez imediata. O fundo imobiliário, você entra no investimento desse para longuíssimo prazo, não é investimento para curto ou médio prazo. Então, eu comparo, quando eu vou comprar, com o Tesouro IPCA+, o mais longo que tiver. Hoje, o mais longo que a gente tem é o 2045. Vou puxar aqui para vocês verem. Ó. Aqui no site do Tesouro, eu tenho aqui o IPCA 2045, pagando IPCA, que é a inflação, mais 4,07. Eu tenho um vídeo explicando bem detalhado essa conta em Excel, que eu também acho importantíssimo dar uma olhada. É um vídeo bem no começo do canal. Vou deixar ele aqui. Mas, a princípio, eu descarto o IPCA e eu olho a taxa do Tesouro, 4,07 ao ano. Essa taxa é ao ano. Vamos voltar lá para o fundo. Ó. Esse dividend yield é ao mês, tá? Então, para poder comparar corretamente, a gente desce um pouco aqui, que ele vai dar o yield, ó, dos últimos 12 meses. Então, 6,03. Ele está acima do Tesouro. Então, isso me mostra que está valendo a pena o risco, porque o Tesouro é um título para longo prazo de renda fixa, não vou entrar em detalhe aqui, que o foco do vídeo é outro, e o FII, ele é um fundo, ele é um ativo de renda variável. Então, você tem que ter um prêmio de risco maior, senão não compensa. Se esse cara aqui tivesse igual ao Tesouro, ou pouquinho a coisa maior, eu investiria no Tesouro. Por último, tem um indicador que chama PVP, ou seja, preço sobre valor patrimonial. O que é? Ele te dá aqui o valor patrimonial por cota. O que é esse indicador? É esse valor da cota sobre o valor patrimonial. Mas para não complicar, você clica aqui do lado, ele já te dá pronto, ó. 1,11. O que isso significa? Que alguém avaliou todos os imóveis do fundo, chegou num valor que, dividido por cota, deu esse valor aqui, R$ 109,29. Esse é o valor do patrimônio do fundo. Você está pagando 121, ou seja, 11% mais caro do que o fundo, do que os imóveis valem. O que seria o ideal? Esse PVP está 1, que é você está pagando um preço justo. Ou, como aconteceu na crise agora, muita gente começou a vender, e ele teve fundo que caiu para 0,80. Você pagou com um desconto enorme na crise. Esse é o único indicador que eu não eliminaria nenhum fundo por causa dele. Porque é bem mais complexo analisar se está caro ou barato. Também não vou entrar em detalhe nesse vídeo. Esse vídeo é para ser básico. A gente usa como referência você pegar de 0,95 a 1,10, 1,15 esse indicador. Se ele estiver muito baixo, 0,90, 0,80, numa época em que outros fundos estão normais, por exemplo, ele está 1,1, vai ter outro fundo 1,05, você pega 1 a 0,80, você tem que dar uma olhada se não está acontecendo alguma coisa com ele, algum problema sério. Aí as pessoas estão vendendo, o preço dele cai muito abaixo, mas não significa que esteja barato. Então é o seguinte, se você conseguir achar fundos que você encaixa dentro desses 5 pré-requisitos, você pode ter certeza que a chance de estar comprando um ótimo fundo é muito grande. O único pré-requisito no qual eu perdoaria e compraria o fundo se ele não atendesse é esse último
o PVP, que é um indicador de preço, caro ou barato, que não entra no caso aqui. O importante é não ficar de fora. Você pode fazer para não estar pagando o fundo, não estar comprando o fundo mais caro. Você pega o XPLG, por exemplo, que é de logística, e você consegue comparar com outros fundos de logística. Aí você compara esse PVP. Se todos os fundos de logística estão girando em torno de 1,2, 1,3 e esse está 1,1, significa que esse fundo aqui está no preço legal. Agora, se todos estão girando em 1,05 e você está com 1,11, você está comprando mais caro. Então você vai para um outro e analisa todos os pré-requisitos anteriores para ver se ele entra nos pré-requisitos. Depois do vídeo, dá uma estudada nos fundos e coloca aqui nos comentários se você conseguiu chegar em algum fundo que atendeu esse pré-requisito. E se você comprou algum fundo usando isso, coloca aqui também para a gente saber que foi importante esse vídeo para você. Beleza, pessoal? Não esqueça de se inscrever, acionar o sininho e deixar o like no vídeo. Valeu!